Eu sempre queria ser muito para eu poder ser amada. Talvez a tua história mostre para você que você não merece. Então seja intencional no seu relacionamento com Deus, porque se isso estiver bom, todas as coisas vão acontecer do jeitinho que precisa acontecer. Sejam bem-vindos ao segundo capítulo ou a segunda edição do Zavicast. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é sobre identidade, intencionalidade, propósito, principalmente para o mundo feminino. Então eu tenho uma honra e sempre um amor por falar dessa pessoa. Eu sempre falo que ela é uma das pessoas que me ajudaram muito nessa nova temporada do Rafael. Então, com muito carinho e amor, eu trago para vocês hoje a minha amiga, minha irmã, Michele Barros. Seja bem-vinda, Mi. Oi, É Rafa, uma honra ter obrigada. você. Honra minha. E eu quero que você se apresente, fale um pouquinho quem é a Michele. E vamos bater um papo hoje aqui nesse novo cenário, Olha, chique, hein? né? Em Aberto. Parece que a gente está onde, Mi? em Nova Em Nova York. Quem é a York. CNN perto Quem da é? gente? Estamos sempre inovando. E lógico que a Michelle me ensinou muito ter esse olhar mais crítico, né, para as coisas, Mi. Então a gente chegou aqui e falou assim: "Vamos fazer diferente?". E isso eu já aprendi com você, assim, muda. Do nada. Muda rápido e vamos buscar sempre fazer o melhor. Porque tem uma frase que eu aprendi com você, Mi, que não existe problema que a gente não possa resolver. É E com essa frase que eu já libero para você se apresentar e falar para tudo de você, e hoje a gente vai bater um papo bem legal, acredito. muito bom. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Estou me sentindo muito honrada. Essa frase realmente sabe que às vezes eu mesma preciso falar essa frase para mim. Às vezes durante o dia tem alguma coisa acontecendo, eu tenho que me lembrar que não há problema, que eu não possa resolver. E eu quero me apresentar, eu sou Michele Barros, eu tenho 40 anos, eu me considero uma pessoa extremamente criativa, autêntica. Eu sou uma mulher que eu amo impulsionar outras mulheres. Hoje, profissionalmente, eu atuo como mentora de mulheres, como gestora de operações de um instituto também. E, Rafa, estou aqui aberta para a gente bater um papo muito legal, que possa ajudar as pessoas, mas que principalmente a gente possa fluir ali dentro da nossa relação, da nossa amizade, que seja leve e maravilhoso. Sim, vamos com tudo, Mi. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, Mi, que eu acredito que é um dos assuntos que você tem mais autoridade para falar, né? Que é identidade, propósito, carreira. Mas eu acredito que para você chegar nessa construção que você tem hoje de resultado e autoridade e conhecimento, você deve ter tido uma história bem longa. Então, eu queria voltar um pouquinho lá no começo, né? Porque a gente sabe que hoje a gente é consequência do que a gente já passou. Exato. Conta um pouquinho da Michelle, quem é a Michelle, quem foi a Michelle, e traz pra gente um pouco da sua história e da sua essência, pra gente entender cada vez mais quem você é de verdade. Ótimo. Sabe que eu não acredito em coincidências, mas coincidentemente essa semana eu estava pensando muito sobre fruto do que eu sou, né. Então, eu nasci com 8 meses. Eu brinco que eu sou tão apressada que eu não esperei nem para nascer. E as coisas da minha vida realmente elas acontecem de uma maneira muito rápidas, né, eu não sei. Eu sei de uma coisa, eu acredito muito que Deus ele tem uma história para cada um de nós. Sim. E sabe que eu demorei muito para entender que esse jeito que Deus me fez era o jeito perfeito para eu cumprir o meu propósito na Terra. Quando eu tinha uns 10 anos, meus pais se separaram e isso foi muito marcante para mim. Olha que engraçado, foi marcante, mas não doloroso, na época. Hoje eu sinto mais do que na época. Então eu lembro que um dia eu cheguei em casa, meus irmãos: "Olha, vamos ali no quarto, o guarda-roupa do pai tá vazio". Eu tinha passado uns dias na casa da minha madrinha, e eu lembro da imagem, eu olhando o guarda-roupa do meu pai vazio, e aí depois daquele dia, minha mãe me contou, e aí eu passei alguns dias indo dormir com meu pai. E você falou uma coisa muito interessante, que nós somos o fruto das coisas que aconteceram com a gente. E ao longo da minha vida eu achei mesmo que essa separação não tinha me impactado. E agora, né, que eu faço terapia, tenho conexão com Deus, eu vou entendendo que muito do que eu sou hoje veio disso. E essa semana eu estava pensando que eu sou fruto de muitas coisas, de rejeição, de abandono, de muitas palavras malditas que eu ouvi ao longo da minha vida, mas eu não me tornei nenhuma dessas coisas.
E eu acredito que esse é o grande ponto. Todos nós temos uma história e uma história dolorosa. Se talvez se eu te perguntar sobre a sua infância, provavelmente você vai lembrar de coisas mais difíceis do que coisas boas, Sim. né. Então, quando eu lembro das partes boas da minha infância, eu lembro muito que eu ia para a casa da minha avó, que uma das minhas primas moravam lá, e a gente tinha um corredor. Toda vez que eu chegava, a mãe dela estendia um carpete, colocava os brinquedos e a gente brincava muito de colocar toalha na cabeça e que a gente tinha um cabelão. Essa é uma das melhores lembranças da minha infância. Mas eu me lembro também de coisas muito dolorosas, então, eu acredito que as nossas dores, elas forjam quem a gente é, né, que as nossas dores, elas nos levam para onde a gente precisa ser. Então eu sempre fui uma criança muito autêntica, desde pequena eu me lembro, eu sou líder. Eu brinco que eu acho que até no berçário eu deveria ser, eu não me lembro de um momento da minha vida em que eu não estava liderando, ou que eu não fosse a amiga que incentivava outras amigas, ou que consolava, que ouvia, que ajudava. Então hoje eu estou num momento em que eu estou muito conectada com essa minha parte, a minha parte mais comunicativa. Eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei de teatro, sempre eu falo que eu queria ser cantora, mas Deus sabe o que faz, porque eu seria insuportável. Então Deus falou: "Não dá para você ter o dom da música", mas eu gosto, eu sempre quis ter programa de TV, eu fiz jornalismo porque eu amo me comunicar. Então hoje eu vejo que nos meus diferentes papéis da vida, eu consigo exalar, esse meu lado que eu acredito que é o lado mais autêntico. Então, eu acredito muito nisso, assim, que quando a gente se torna um adulto, realmente nós somos as partes que foram montados da nossa infância. Então, eu cresci sendo uma criança autêntica, eu fui criada para dar certo, mas naquela época dar certo era mais pesado, né, É. então eu fui criada para ser perfeita, para cuidar de tudo, para resolver tudo. Eu não tenho muito como fugir disso, mas hoje eu consigo fazer isso de uma maneira mais leve, apesar de ser extremamente exigente, mas hoje eu estou aprendendo a ser um pouco mais leve e estar muito conectada com esse lado da Michelle. Caramba, me você falou uma coisa importante, né, e fez muito sentido para mim, a gente foi criado para dar certo, né, quando a gente olha a nossa criação, a gente vê o quanto que a gente foi exigido, às vezes pelos nossos pais ou pelo ambiente que a gente Exato. viveu. E eu acabei lembrando, assim, muito, eu tenho conversado muito e relembrado também do meu passado. Nessa semana a gente estava na nossa terapeuta, né, e eu estava Que é a falando mesma, que é a mesma. inclusive. E a gente estava falando assim, eu estava falando da minha mãe, né, quanto que minha mãe, olhando o filme do Michael, né, Aham. quanto minha mãe me cobrava para ler, para estudar a Bíblia. Sim. Eu lembro que desde novinho eu já fazia participação no púlpito do Salão do Reino. Meu Deus. E essas memórias estavam um pouco apagadas. Aí eu lembrava da minha mãe: "Vai ler na frente do espelho, resume a Bíblia", e eu com meu garrancho escrevendo. E naquela época para mim era duro, né, mas hoje eu vejo que foi fundamental, né, porque muito do que o Rafa é hoje tem participação da dona Jane. E entrando nesse contexto, você é uma pessoa que eu sei que gosta muito de sonho. Eh, e você me fala, né, eu acho que a gente vive hoje uma realidade que talvez a gente, um tempo atrás, nunca imaginaria, né. Quais os sonhos que a Mi tem lá da infância, né, e se hoje alguns se cumpriram ou se está próximo, se parece, e o quanto que você sente também o que foi bom da tua infância, que você traz hoje da tua infância que você consegue empregar no teu dia, nas tuas mentorias, na tua equipe. Então, faz esse paralelo para a gente entender. Sabe que por muito tempo eu não conseguia muito diferenciar sonho de desejo, então hoje eu já consigo mais. Quando eu era pequena, eu não sei te explicar, não era algo concreto, mas eu sempre sonhei com coisas grandes, mas eu não sabia como visualizar aquele Sim. sonho, até pelo ambiente, né. Quando você nasce na periferia, eu sou uma mulher negra, né, a minha família, hum, quando eu falo pobre, gente, não é que eu passava fome, nunca passei fome, mas eu nasci na periferia, cresci na periferia. Eu sou filha de professores, então você fala que sua mãe te forçava a ler, eu lembro que a minha mãe, ela assinava, gibi da Turma da Mônica, então eu lia muito, minha paixão por livros, né. Tô falando disso porque o meu maior sonho é publicar um livro.
Mas olha que engraçado, ele é esse é um sonho que depende muito de mim, também no desejo. É a única coisa que eu sei que desde pequena eu sempre quis. Mas eu acho que é muito pelo ambiente que eu cresci, né, um ambiente de educação. Então eu lembro quando eu era jovem, eu e a Aline, minha prima, nossas férias juntas era cada uma numa ponta do sofá lendo. E a gente passava o dia inteiro lendo, e a gente lia, e uma grande paixão. Viagens, então eu tinha um sonho de conhecer Nova York, realizei. E olha que legal, eu não imaginava que eu poderia. E as coisas acontecem naturalmente. Eu acredito que os nossos sonhos, eles estão muito conectados com a nossa identidade. Então, quando eu fui para Nova York, eu lembro que eu passei 4 anos juntando dinheiro. Eu fazia título de capitalização do Bradesco, então um eu pagava, eu lembro, até hoje era R$ 100 que dava, então eu tinha um que era 20 e aí dividia. E fui juntando e eu consegui viajar sem dívidas, eu lembro que sobrou dólar na minha Eu sempre lembro viagem. que você fala isso. E hoje, eu vejo que os meus sonhos ainda são muito conectadas com aquela Michele. Tudo na minha vida acredito que foi muito ligado no me expressar, eu sempre quis ter liberdade para me expressar. Ao longo da minha vida eu fui construindo isso, então hoje o meu maior sonho é escrever meu livro. Quando eu era pequena eu escrevia livros no caderno à mão, eu queria tanto conseguir ter um daqueles cadernos ainda, que eu lembro que eu escrevia muito. Sempre gostei muito ali de escrever. Mas eu acredito que para esse sonho acontecer também, eu preciso estar muito madura. Então agora está chegando aquele momento de conseguir compartilhar mais daquilo, porque esse sonho está muito ligado a outras pessoas, né? E eu acredito que o nosso sonho é muito isso. Ele nos realiza, mas ele também pode ser usado para realizar outras pessoas. Então eu acredito que isso é o mais genuíno, de uma questão de poder me expressar, e eu acho que o livro ele é um pouco da materialização das nossas experiências. Sim, Mi, você falou uma coisa né, eu acho que por isso que a Jessie fala que a gente é meio irmão, né. É. Você não sei, você percebeu que a gente hoje já vive alguma coisa que talvez a nossa mãe meio que, profetizou Uhum. ou projetou? Porque eu também minha mãe é professora também, né, e eu lembro que minha mãe queria muito que eu estudasse para eu não ter um futuro ou uns desejos que a maioria dos meus tios, que eram irmãos dela, tinham, que era ser jogador de futebol, Uhum. né. A minha família sempre foi apaixonada por futebol, mas por mais que minha mãe queria que eu estudasse, eu vi o exemplo dos meus tios e do meu vô, então eu queria ser jogador de futebol. Mas hoje a gente vê que a gente está totalmente no mercado educacional. Total. Que você estava falando, eu falei: "Caramba, a gente está vivendo aquilo que a minha mãe, a sua mãe queria", porque ela queria que a gente estudasse, minha mãe Exato. muito que eu fui concursado como professor, porque minha mãe praticamente quase foi no dia da prova comigo. Você consegue perceber hoje que isso tem influência? Não, e é muito engraçado, porque eu tentei fugir de qualquer jeito. Eu fiz jornalismo por causa dessa questão da comunicação. Só que quando eu me converti na igreja eu dava aula, e aí hoje direto eu falo: "Meu Deus", querendo ou não, de certa forma eu segui os passos dos meus pais. Eu não faço parte de uma educação tradicional, mas eu estou na educação. O que eu faço todos os dias contribui para que as pessoas fiquem mais inteligentes, para que as pessoas consigam enxergar o mundo de uma nova maneira. No final de tudo, você sabe que eu faço muita reflexão e eu vejo que no final de tudo nós vamos voltar para as nossas origens, de um jeito diferente, mas a gente está muito conectado ali. A gente tem, não sei se você teve isso, a gente acho que para mulheres isso é muito mais forte. "Não quero ser igual à minha mãe, não quero fazer as mesmas escolhas da minha mãe". Às vezes eu me olho no espelho, eu tô a cara da minha mãe, eu até me assusto. Tem hora que eu me olho assim, eu falo: "Gente, é a minha mãe". E aí eu vou vendo as coisas da minha vida acontecendo, e a minha mãe moldou muito isso em mim, né. A minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora, então, essa no eu acho que esse momento pós-divórcio mudou muito da Michelle hoje, porque minha mãe trabalhava fora, minha mãe teve uma carreira brilhante como funcionária pública, então ela era professora, chegou até a ser diretora de escola. E eu sempre vi minha mãe batalhando muito, então hoje quando ela me enche o saco que eu trabalho demais, eu penso assim: "Gente, mas ela que me ensinou isso sem querer". Porque tinha dia que eu não via minha mãe, que ela trabalhava, saía cedo, chegava 11 horas da noite, eu estava dormindo, porque eu estudava de manhã.
Então a minha mãe me ensinou que realmente era o trabalho que nos levaria a vencer. Então, querendo ou não, em algumas coisas eu segui totalmente os passos da minha mãe. E eu acredito que vai ser assim, Rafa, a gente vai acabar voltando a viver um pouco do que os nossos pais viveram, né. Meu pai também é professor, meu pai o sonho dele era fazer jornalismo. Quando eu me formei em jornalismo, eu realizei o sonho do meu pai, sem querer, porque eu não fiz por ele, eu fiz por Por mim. você. E há umas 2 semanas a gente estava junto, e eu falei: "Pai, vai fazer jornalismo?" Meu pai acho que está com 63 anos, 67 anos vai fazer. E eu falei: "Pai", ele: "Mas eu já estou velho." Eu falei: "Então, e se eu morrer?" Eu falei: "Você vai morrer de qualquer jeito. Então, enquanto você está vivo, vai atrás do seu sonho, Tá. faz o jornalismo. Se você vai trabalhar na área, eu não sei, mas pelo menos você vai realizar um sonho." Eu lembro que na minha formatura era a realização dele, então, querendo ou não, acho que a gente sempre vai acabar voltando ali para nossa origem. E você falou uma coisa muito importante, é voltar para a essência, né. E Exatamente. e hoje esse podcast eu acredito que vai muito para as mulheres, né, apesar do homem também passar por isso, você percebeu nessa tua caminhada, Mi, se em algum momento você perdeu a sua essência? E se sim, como que você resgatou ela? Sim, por causa dos ambientes, né, então, hoje de manhã, no dia da gravação, eu fiz um encontro online com as mulheres e eu estava falando que eu, por mais que eu seja uma mulher preta, de uma família de pessoas pretas, eu sempre vivi em ambientes muito embranquecidos. Então eu estudei em escola particular, mas estudei muitos anos em escola pública, mas a minha mãe, por ser diretora de escola, elas sabiam as melhores. Então eu lembro que eu morava no Capão Redondo e eu estudava no Itaim Bibi. Então eu cresci nesses ambientes, fui crescendo no trabalho. Então eu lembro que eu não me enxergava muito por causa do ambiente, então meu cabelo sempre foi liso, eu sempre tentava estar próxima, eu sou uma mulher, eu falo alto, eu sou grande, então é impossível, hoje eu já aceitei isso, eu chegar no lugar e ninguém me enxergar, mas por muito tempo eu tentei me esconder. É, e também muito pelo que eu via das pessoas, então hoje eu posso dizer sem arrogância que eu me considero uma profissional brilhante, mas antes, para eu entender que eu era isso, eu tinha que ouvir o que as pessoas falavam, então a minha essência ela foi um pouco perdida quando eu tentei me igualar a outras pessoas. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar que o que eu tenho de diferente era o meu grande diferencial. E ali em 2020 foi quando eu comecei viver esse processo de reconexão com a minha identidade. E como eu comecei? Com o chamado de Deus. A gente vai ficando mais sensível, quando a gente vai ficando mais madura, a gente vai começando a perceber os inputs ao nosso redor, Sim. né, as sensações. E eu lembro que Deus começou a colocar uma inquietação em mim, como se eu não coubesse mais naquele corpo. E um dia eu estava assistindo um documentário, o primeiro documentário da Michelle Obama da Netflix, acho que é Minha História o nome, e aí eu sempre falo essa história. Ela tinha que escolher algumas meninas para se encontrar com ela, e uma das meninas que foi escolhida, ela perguntou para Michelle assim: "Por que eu?" E aí a Michelle falou para ela assim: "Por que não você?" E aí ela falava assim para ela: "Você precisa valorizar a tua história, porque a tua história é a coisa mais importante que você tem." E aí naquele dia eu lembro que eu estava na minha cama, eu chorava tanto. Eu comecei a chorar muito. E eu falava assim para Deus: "A minha história também é valiosa desse jeito?" E ali, Rafa, eu comecei o meu processo. A minha primeira decisão foi que eu não ia mais alisar o meu cabelo. E olha, desde 7 anos eu alisava o cabelo, assim. Quem vê minhas fotos de cabelo liso, depois eu te Diferente, mando se você quiser colocar na edição. às vezes você posta algumas nos stories. Não, espera, nada a ver. E aí eu tinha uma discípula na igreja que ela era transista, e eu falei: "Camila, quero fazer trança." Ela: "Ah, pastora, se você quiser mesmo, eu vou fazer a sua trança." E eu lembro que a gente passou 12 horas, porque é o tanto de cabelo que eu tenho, gente, trançando o cabelo, era uma trança gigantesca. E foi um choque quando eu cheguei na igreja com aquele cabelo. Foi um choque para todo mundo. Foi um choque para os meus discípulos, foi um choque para a liderança e foi o meu primeiro grande ato revolucionário de conexão com a minha identidade. Eu lembro que eu fui num culto de trança
Aí, já era o ano da pandemia, mas a gente já estava meio que voltando ali. E no outro, quando eu tinha um monte de gente de trança, eu nunca me esqueço daquela cena. E foi um choque para mim também, né, porque eu não me via daquele jeito. Sim. E aí no final daquele ano, e aí eu comecei a transição capilar, cortei meu cabelo inteiro, foi muito rápida a minha transição. Lembro que meu cabelo ficou desse tamanho, assim, e eu não me via, né, então eu me achar bonita novamente. Foi um processo, e aí foi um processo interno, um processo externo, e eu tenho um amigo que ele brinca, assim, que eu me descobri negra naquele ano. E é verdade. Porque por mais que eu fosse na pele, e como eu sou mais minha pele é mais clara, então eu não lembro de ter sofrido muito racismo na minha infância. Eu não tive muito essa bagagem, eu fui ter na vida adulta depois que eu me tornei essa Michele que vocês enxergam. Então meu processo de conexão começou assim, foi Deus que foi me levando, e aí fui trabalhando internamente, fui me enxergando, e aí eu descobri que a grande sacada da vida está em você ser quem você é. E tudo começou a mudar para mim a partir daí. E isso é muito forte, porque esse processo de é um processo de descamar, né. É isso. Eu Você vai se despindo. eu acredito que eu passei muito por isso também, é que igual aquela parece aquela passagem de Paulo que cai as escamas dos olhos, Exatamente, é e a isso. gente abre os olhos para uma nova pessoa que está dentro da Uhum. gente. Eu percebo, assim, um pouco na minha vida, e eu quero ver que se aconteceu isso com você também, porque doeu isso. Né, dói você ter que assumir a sua identidade, dói você, ainda potencializar ela, e você tem que deixar também algumas máscaras que você mesmo criou, né. E eu queria saber se você passou por isso, o que que mais doeu, o que que mais você teve que mudar para você assumir e colocar tão forte essa identidade de novo? O que mais doeu foi porque nesse meu processo de encontro, de desconstrução, de descamadas, eu entendi que eu não fazia que alguns ambientes não faziam mais parte da minha vida, né. Então, com todas as vezes que você for passar por um processo de reconexão com a sua identidade, você vai ter que tomar decisões difíceis. E uma das decisões foi quando eu pedi demissão do meu trabalho. Então eu trabalhava num lugar já ia fazer 11 anos, e eu entendi que aquele lugar não era mais para mim. Eu amava muito, né. E ele falou: "Você não vou mais crescer aqui, não tem mais nada a ver". E foi tudo muito parecia uma bagunça, você fica uma baderna, né, uma bagunça. E nisso, e como tudo foi combinando junto, o que doeu foi perceber que eu não era amada de verdade, por pessoas que eu amava muito e que eu achava que me amavam pelo que eu era, e não é. Sabe que eu nunca entendi isso até agora, eu nunca falei dessa forma dessa dor. Eu acho que eu nunca consegui definir isso. Doeu muito entender que eu não era amada de verdade. Que eu era amada, porque eu oferecia muito, porque quando você não sabe quem você é, você se oferece para as pessoas sem limite. Existe uma diferença entre você servir e entre você ser escravo. E eu sempre fui do servir, hoje eu sirvo de um jeito diferente, e eu acho que até o que eu passei me atrapalhou muito no serviço, sabia, Rafa? Porque eu fiquei com muito medo de ser abusada. Então, essa dor de você entender que você não é amado pelo que você é, mas pelo que você oferece, olha só. Quando eu falo oferece, é o que você pode ser no serviço. Eu vou pegar o seu projeto e eu vou trabalhar no teu projeto com tudo. Então, isso doeu muito para mim, doeu muito em mim. Mas, por um outro lado, foi necessário, porque todo o processo de conexão com a identidade é um processo de libertação. Sim, O que mais me marcou é que eu aprendi que liberdade ninguém te dá, a sua liberdade é você que conquista. verdade. E eu conquistei de volta a minha liberdade quando eu me conectei com a Michelle. E isso é valioso demais, só que é dolorido também, mas eu sempre tinha e eu tive que acreditar em Deus, né, eu falo que é possível sim morrer de tristeza. Eu não morri mesmo porque Deus tinha um propósito, mas tinha dias que eu achava que eu ia morrer, então mas valeu a pena. Assim, quando eu olho para trás, hoje eu já falo disso com muito orgulho e com muita força, porque isso me moldou.
eu fui entendendo, eu fui aprendendo, descobrindo outros amores, entende? Então, eu me tornei referência para muitas pessoas. Hoje outras pessoas que se conectam comigo, eu sei que me conectam por isso, só que vai e vem, às vezes as máscaras querem voltar, Rafa. Sim, É isso, assim, você precisa praticar o autoconhecimento, porque tem hora que você vai estar num ambiente, por exemplo, hoje são 6 anos do meu processo, mas a gente falou no começo ali sobre hoje estar vivendo coisas que a gente não imaginava. Hoje eu frequento ambientes que minha mãe nunca entrou. sim, verdade. Só que quando eu entro nesses ambientes, eu sempre sou a única mulher preta do lugar. E como eu falei isso para alguns amigos, eu Michele, você lembra um dia que a gente estava no JK, eu, Sim, você e a Aline? sim. E eu e ele falou para você, olha ao teu redor, não tinha ninguém igual a gente ali. E às vezes eu vou nesses lugares, todo mundo. E antes, Rafa, né? Já nesse processo, eu queria me esconder. Hoje, ai, eu fico até mais assim, ó, mais posturada. Eu faço assim com o meu black, porque eu entendi que o que é isso, nesses lugares que foi Deus que quis me posicionar, eu nunca desejei. O que eu tenho de diferente é, de fato, o que vai trazer o sucesso que eu espero, e muito mais do que isso, é o que vai fazer eu ajudar as outras pessoas. Então, essa questão que mais doeu de eu entender, de eu ter descoberto que eu não era amada de verdade por ser a Michele, me fez entender que eu preciso ser isso para eu viver os amores verdadeiros que Deus tem para mim na minha vida, E isso é muito forte, o que você falou, que a gente cria muita expectativa nas pessoas, né, sabe? amigo? E e e e isso acaba machucando, porque nunca vem Não. da mesma forma. Eu aprendi muito isso também nessa minha quebra. Tipo, as pessoas que a gente mais acreditava, que a gente mais se entregava, no teu momento que você pensa assim: "É agora ela vai me ajudar", ela é a primeira Vai embora. a ir embora, né. Mas isso também mostra que a gente tem que realmente criar uma expectativa e uma dependência de Deus. É. Eu aprendi muito isso nessa fase. É lógico que eu tenho pessoas que eu amo e eu sei que eu posso contar, mas eu não crio expectativa, porque eu acho que as maiores frustrações que a gente sofre é isso, esperar que alguém vai fazer ou como a gente faria ou como a gente imagina que ela faria. Exato. Então eu converso muito isso com as pessoas que estão na minha volta, com a Jessie, que eu vivo hoje pelo que eu posso fazer. Se alguém puder me ajudar, bem, ótimo, também vou ajudar o que eu posso. E a gente serve sem querer nada em troca, Exato. né. Lógico, existe um servir intencional, a gente não pode ser, mas a gente sabe que se vir, ótimo, se não vir, tá ótimo também. E tem uma coisa que você falou sobre essa quebra de mudança, e eu lembro-me que nessa mudança minha eu contava algumas mentiras pra mim, Uhum. do que eu acreditava sobre o Rafa. Tinha alguma mentira ou algo que você acreditava que hoje você percebe assim: "Meu, isso foi a maior mentira que eu contei sobre mim mesmo"? Que eu não era digna de ser amada. Forte. É, é por isso que quando eu falo muito ali, né, com as mulheres que caminham comigo, eu sempre falei para Deus assim, que o que sempre tudo que eu fizesse, tudo que eu fizer, eu quero que as mulheres se sintam dignas. E eu não me sentia digna de ser amada. Não é que eu não sentia, eu acreditava que eu não era. Por quê? Porque era muito difícil, eu sempre via nas pessoas, e eu não sei se eu vou saber explicar bem, mas uma dificuldade em me amar. E parecia que as pessoas tinham prazer de me mostrar que eu era muito difícil de ser amada, acho que esse é o termo. E eu acreditei nisso, eu acreditava que era muito difícil amar a Michele, que não era simplesmente você vai se conectar comigo e você vai me amar. É, até me emociona pensar nisso, assim. E aí eu acho que coitado de Deus, assim, né, que foi difícil para ele me mostrar isso, porque quando isso é muito latente, quando isso é muito grande, a dor ela sempre vai ser maior daquilo que é bom, Sim. porque ela vai num lugar na nossa vida ali muito profundo, né. Então eu me achava muito difícil de ser amada, de ser valorizada, de ser reconhecida. E eu acreditava nisso, que era por causa da minha personalidade, que era por causa do meu jeito, porque eu era muito assim, então eu estava sempre tentando me esconder e me mudar, e mesmo nesse processo de reconexão com a Michelle,
porque eu achava que era muito difícil e isso, assim, eu perdi tanto, porque eu mendigava amores. Aí eu mendigava amores, e aí eu fazia tudo certo, porque eu acreditava que era assim que as pessoas iriam me amar. Eu acho que tudo muito da minha criação também, do perfeccionismo, mas a minha mãe nunca falou para mim que era difícil me amar, entende? Eu fui acreditando pela forma que as pessoas, então eu sempre queria ser muito para eu poder ser amada, né. E hoje eu vejo que eu posso ser, as pessoas podem me amar de graça. Eu acho que é por isso que às vezes para mim é muito estranho hoje quando eu vejo as pessoas me amando tão de graça, sabe, porque eu sempre falo, e ontem eu estava com a Dani, né, essa terapeuta, eu falei para ela: "Dani, para mim nada foi fácil, até o amor foi difícil para mim". E eu acredito, Rafa, que eu acredito, né, essa é a verdade para nossa vida. Nós nascemos para sermos amados. Eh, a forma que Deus nos ama, a graça de Deus é um amor, assim, até minha relação com Deus foi difícil, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo certo para Deus, eu via Deus como meu patrão. Então, para mim, se eu não servisse certo na igreja, Deus não ia me amar. Eu acredito que esse meu processo de identidade foi muito mais para Deus poder me mostrar que ele me amava de graça, Caramba. sabe. E essa questão do amor, ela é muito forte, eu acho que muitas mulheres vivem isso, assim, de não se sentirem dignas de serem amadas, né. Eu olho para a nossa amizade é muito genuína desde o dia um. Sim. Desde o dia um a nossa amizade é muito genuína, então, às vezes a gente fica uma semana sem se falar, mas é sempre a mesma coisa, sabe, parece que a gente sabe que aquele amor tá ali, É, né, e que a gente não vai perder isso, então, o maior trunfo foi eu aprender que eu sou muito fácil de ser amada. sim. E se você pudesse falar isso para uma mulher hoje que está assistindo, como é que você falaria? Seja mais leve com você. Você é digna, sim, de ser amada. Talvez a tua história mostre para você que você não merece, mas o amor é um favor imerecido, assim como a graça. Deus não te traria para o mundo se não fosse para você ser amado. Talvez por aquilo que você já viveu, você coloca algumas barreiras, como eu coloquei. Eu sei que algumas pessoas não se aproximaram de mim muito, porque Hum. eu coloquei uma barreira por causa da dor que eu vivi. Mas hoje com algumas pessoas é um pouco mais difícil, mas eu já sei que eu posso e você também pode. Então, comece a orar para Deus te ensinar que você pode ser amada, que você deve, que você nasceu para isso. Muito bom. E, e assim, é muito legal ver essa tua história e a gente vê esse começo e eu sei que teve uma virada, É né? isso. E é uma pergunta que eu quero te fazer. Nessa virada, né? Eu sei que deve ter tido um momento específico e eu quero que você me fale Hum. se foi um momento, alguma quebra, foi Deus que te falou. E uma dúvida que eu queria tirar, o que que você teve que identificar e melhorar primeiro? A tua mentalidade ou a tua identidade? Tá. O onde marcou muito foi quando eu pedi demissão do meu trabalho, porque ali eu falo muito disso, porque a minha identidade sempre esteve muito ligada à minha vida profissional. Hum. Como eu gosto muito de trabalhar e eu fui criada para dar resultado, então a minha identidade ela estava muito ligada ao meu trabalho. Quando eu resolvo quebrar, quando eu decido quebrar, né, esse elo e peço demissão, tudo começa a acontecer. Porque é aí que eu começo a perceber que eu não era tão amada assim, enfim. E aí começa a minha desconexão de uma identidade no minha vida profissional e voltada para Michelle. Com certeza que comigo foi primeiro a identidade. Assim, esse processo aconteceu em 2018, mas eu lembro que em 2020, que em 2018 eu vivi uma desilusão amorosa muito grande. E no meio desse processo meu, que eu estava bem triste, o Espírito Santo falou assim para mim: "Você só vai sair disso se você focar em você". Então ali, eu acho que foi quando eu já comecei a mudar minha mentalidade um pouco. Hoje eu sei que foi, naquela época não tinha essa coisa de expansão de É, mentalidade, agora a gente blá escuta. blá blá, né.
Então, primeiro foi a identidade e depois a mentalidade. Até porque, se você não tiver uma identidade bem firmada, você vai expandir a sua mentalidade para aquilo que não tem nada a ver com você. Então, eu acredito que deveria ser assim com todo mundo. Comigo foi assim. Eu sempre acredito, meio que a gente foi transformado para transformar e curado para curar. Sim. E eu acredito que hoje deve ter alguém que também esteja passando por algum momento que você passou, né. Se você pudesse voltar e falar com aquela Michelle que estava um pouco perdida, com a identidade um pouco abalada, o que que você falaria para ela? Qual dica, qual o passo a passo, qual a mentoria que você daria para essa Michelle para ela sair rápido e desse momento e acelerar? Primeiro, eu acredito que eu falaria exatamente: foque em você, se coloque como uma prioridade. E aí não é sobre egoísmo, né, e nem sobre você não amar o próximo, não ajudar e cuidar de outras pessoas. Mas é sobre você entender que se você não estiver bem, não tem como você cuidar das outras coisas. Primeiro ponto, foque em você e seja um pouco mais egoísta com você. Segunda coisa que eu falaria, não foque tanto no objetivo final e aprenda a suportar o processo, não fugir do processo. Eu tenho uma pregação que eu ouvi uma vez que era exatamente essa: "Não fuja do processo", que era quando estava começando a mudar minha mentalidade ali em 2018, 2019 ainda. E é isso, assim, o processo ele é maravilhoso, ao mesmo tempo que doloroso. Cuidado com as orações que você faz, mas faça orações perigosas. Contar quando depois que eu pedi demissão ali, fui vivendo um tempo de muita turbulência. E aí um dia eu estava na laje, na casa que eu morava, eu subia para orar na laje, eu gostava de orar, falava mais perto do céu, então eu subia lá para cima da casa. E aí um dia eu orei e eu falei assim para Deus: "Senhor, eu estou sofrendo muito, mas olha só, eu não vou te pedir, eu não quero", na verdade eu falei: "Eu não quero o livramento desse processo, porque se eu te pedir livramento desse processo, eu também vou estar pedindo o livramento da promessa. Então, se eu tiver que sofrer, faça eu sofrer tudo que eu tenho que sofrer. Faça eu passar por tudo que eu tenho que passar, porque eu não quero abrir mão da minha promessa". E eu gosto sempre de trazer essa história, porque quando a gente está no momento de dor, a gente quer que Deus livre. Mas é aquela dor que vai te moldar. É aquele momento que vai te fazer transpor para um outro nível, que vai fazer você viver coisas que você não viveria sendo essa pessoa, porque a dor muda a gente. Por isso que eu valorizo também os momentos de dor, o deserto faz parte. Então, focar em você, eh, não fugir desse processo e faça orações perigosas, deixe o Espírito Santo te conduzir, porque não existe um beabá, Rafa, mas quando você consegue entender esses processos, você vive, sabe, hoje eu tudo que eu faço ali com as mulheres, eu tento levar nesses pilares que eu acredito, né, que é identidade, autenticidade e intencionalidade. E foi até difícil eu pegar o que eu vivi e transformar no método, porque para mim foi tão simples, não simples, foi tão natural, porque a nossa história vai acontecer assim, quando você é conectado com Deus. É impossível, eu não acredito que se possa encontrar e descobrir a verdadeira identidade sem se conectar com o teu criador. Ele que me criou, ele me criou desse jeitinho. Essa Michele. Sabia que nesse processo de identidade, você vai querer abrir mão de muitas coisas que você não enxerga que são boas. Nesse meu processo, eu escrevi um devocional sobre identidade lá atrás. E eu lembro que eu escrevi eu mesma. Todo dia, na época da pandemia, eu lembro eu com Covid, escrevendo. E eu acordava, sentava na minha cama e eu orava: Espírito Santo, me dá o capítulo de hoje. E aí tem um que eu falo muito sobre: nem tudo que você quer jogar fora, você precisa jogar. Porque aquelas coisas fazem parte da identidade que Deus te deu e Ele precisa disso para cumprir o propósito dele aqui na Terra. Você me conhece, você sabe como é que eu sou muito sou eu. E quando eu fui ungida pastora na igreja, e aí eu tive uma liderança, né, liderei os jovens daquela igreja que eu era antes, e eu tinha muito medo das meninas não gostarem de mim.
porque eu não tinha nada a ver com as outras lideranças. Eu era doida, eu falava: "Meu Deus, eu sou doida", eu falo: "Uau, sou maloqueira, eu sou assim". E você sabe que o que mais fez as meninas se conectarem comigo era esse meu jeito. E eu queria jogar fora para me enquadrar num sistema, no padrão de mulheres, que também é um padrão de mulheres bem-sucedidas, inclusive o padrão que a sociedade naquela época enxergava, mas, querendo ou não, hoje eu sei e mostro que existe um outro padrão de mulher de sucesso e esse padrão sou eu também. Eu também sou um padrão de sucesso. Com certeza. E você já entrou num ponto que eu queria falar, que são as mulheres. Você hoje está lidando e tratando muitas mulheres de forma direta e indireta, né, porque eu vejo, eu estou sempre te observando, você sabe que a gente é o teu clube de fã, né, a gente torce muito por você. E você consegue hoje perceber isso nas mulheres, Mi? Elas perdendo a identidade, a pressão que a sociedade coloca de ter que fazer tudo, de buscar tudo. Como é que você tem visto esse cenário, Mi, das mulheres de hoje? Sim, eu vejo muito e, eh, falando aqui novamente repetindo, eu sempre fui do resultado e fui criada para dar resultado. No meu projeto que eu tenho hoje com mulheres, eu quero tudo menos que elas foquem no resultado. Por quê? Eu quando eu falo que eu faço alguns estudos, gente, não é porque eu sou cientista, são estudos empíricos e eu vou observando. E eu comecei a observar que muito dos programas que a gente vê hoje no mercado para mulher é sempre muito: "Ó, você vai ser a protagonista", e eu acredito sim que a gente tem que ser protagonista da nossa vida. "Você vai fazer, você vai acontecer", eu acredito também que você tem que ser isso. Mas não tem nada que olhe para tudo que acontece antes disso. E foi aí que Deus me plantou. E eu acho muito disruptivo, porque a minha personalidade é do resultado, e eu vejo isso. Esse tempo atrás eu fiz o evento Só Pela Confiança, e por que que foi tão bom o evento? Hoje eu enxergo, porque para eu fazer esse evento, eu fiz primeiro porque eu quis, não tinha uma justificativa, e eu fiz porque eu merecia viver aquilo. Sim. Eu queria sim, óbvio, eu fiz para que as mulheres fossem transformadas, mas primeiro eu merecia. Então quando as pessoas me perguntam: "O que eu mereço fazer?" E eu quero fazer. E eu lembro que uns dias antes as meninas ficavam se perguntando: "Você tá ansiosa?" E eu falava: "Não, tô com uma expectativa boa", e eu não estava ansiosa mesmo. Aí um dia eles me perguntaram assim: "A gente vai chorar muito?" Eu falei: "Não, tá bem racional o conteúdo". E eu lembro ali que nos primeiros momentos do evento as mulheres rindo, chorando muito. E aí, para responder a sua pergunta, por que que eu acredito nisso? Porque as mulheres estão completamente desconectadas de quem elas são. Por quê? Elas querem ter sucesso, mas é um sucesso que não tem nada a ver com a identidade delas. É o sucesso que a gente aprendeu o que é sucesso. E sucesso, gente, é relativo para você e para mim. Para uma mulher ter sucesso é ter 5 filhos, para outra é ter uma carreira bem-sucedida. Para outra é ser pastora, para outra é ser uma dona de casa, para outra é fazer bolo todos os dias. Só que o que a sociedade nos mostra e o que a gente vê no mercado é que sucesso é uma única coisa. Então eu vejo essa desconexão com a identidade, que automaticamente não nos deixa ser autênticas e nos torna intencional no que a gente não tem que ser. É. E a gente vai vendo, né, Mi, eu vejo, lógico, em mulheres e em homens também, que a busca por esse sucesso e performance descaracteriza quem eles são, Exato. o que eles carregam e ao ponto de deixar coisas que são valiosas, né. A gente está num cenário que a gente vê muitas pessoas buscando por acesso, serem vistas, resultado, e a gente vê que essa pessoa ela começa a não ser ela, né, ou se força mais, ela muda a característica e quando você olha ela, e eu não sei se você tem isso, mas a gente já tem essa percepção, você fala assim: "Essa pessoa não está sendo de verdade". Sim. A gente consegue ter essa leitura, né, Aham. e eu consigo perceber isso hoje, assim: "Caramba, essa pessoa não está sendo ela". É. E isso está dentro de uma construção de falta de perda de identidade por performance e resultado, certo? Certo, totalmente. Porque lá tem o livro Hábitos Atômicos, acho que você já leu, ele fala lá que a gente tem 3 formas de mudar um comportamento. Pelo resultado, que é quando você foca apenas no que você vai obter.
Pelo processo, que é você focar apenas no como, e pela identidade, que geralmente as pessoas vão pelo primeiro, pelo segundo, mas o que é mais importante, o que dá mais resultado é o terceiro. Por quê? Porque quando você vai pela identidade, você está focando no que você vai se tornar com essa mudança de comportamento. Quando eu estou muito focada no resultado, eu acabo fazendo qualquer coisa por ele e abrindo mão dos meus valores. E os teus valores, ele vai estar muito ligado à sua identidade. Você, na verdade, vai saber quais são os seus valores a partir da sua identidade. Então, quando a gente faz aqueles testes, DISC, não sei o quê, eu lembro que uma vez eu fiz e a minha integridade estava aqui em cima. Então, eu não sei lidar com injustiça. Injustiça, para mim, é uma coisa que mexe muito comigo. Então você pode falar para mim: "Michele, você é burra e incompetente", mas se você falar para mim algo que fere a minha identidade, aquilo vai me revoltar. Então, quando você está muito só na busca da performance e no resultado, é quando você começa a se desassociar da sua identidade. Quando você sabe quem você é, você também vai buscar o resultado, você também vai focar no processo, mas você nunca vai passar da linha de limite. Sim. Entende? E as pessoas passam da linha de limite porque elas não sabem quem elas são. E, na verdade, elas se projetam na identidade de uma outra pessoa, né. Então, eu admirar, por exemplo, eu gosto muito da Beyoncé, não só das músicas, mas do bastidor dela, de como ela faz, de como ela constrói. Mas o fato de eu admirá-la não significa que eu tenho que ser a Beyoncé, eu sou a Michelle, entendeu? Nós somos únicos. E e aí eu acredito que eu quero entrar numa dúvida que eu queria te perguntar, de um termo que eu já ouvi você falando mais de uma vez, que é da mulher multifacetada. E eu queria que você explicasse isso e como que você entendeu para mudar, melhorar sobre esse termo. Tá. É, primeiro ponto, nós somos únicas e únicos. Deus nos criou um. Mas dentro desse um que ele criou, ele colocou muitas coisas. Sim. Ele colocou muitos dons, talentos, sonhos, desejos. Ele colocou muitas coisas que você pode fazer isso. Por que que eu comecei a falar sobre a mulher multifacetada? Porque eu estava muito indo por um único caminho. O que que aconteceu comigo, Rafa? Eu comecei a me sentir sufocado, porque eu achava que eu tinha que ser uma coisa só. E aí um dia eu parei e falei: "Mas espera aí, se eu fui criada por Deus, e eu enxergo Deus como multifacetado, ele é pai, ele é amigo, é irmão, é tudo. E Deus, eu tenho a capacidade de co-criar com ele, por que que eu vou querer ser uma coisa só se eu posso ser várias?" E eu vivi mais um ponto de liberdade, porque eu comecei a compreender isso. O que que é você ser multifacetado? É você saber que você tem várias faces, isso não é sobre você ser personagem. Mas para você, eu vou ser uma amiga, para outra eu vou ser uma mentora, para alguém eu vou ser a líder, eu sou a filha de alguém, eu posso ser uma escritora, eu posso ser uma comunicadora, entende? E muitas vezes você está presa porque você acha que você só pode ser uma, e você só pode ter sucesso em uma coisa só. Por isso que para mim não é tão difícil quando eu preciso mudar, porque eu entendi esse jogo. Se hoje, amanhã, meu chefe chegar e falar: "Michele, olha, a gente está percebendo que não faz mais sentido você estar nessa posição, você vai ser demitida". Eu vou sofrer, mas eu não vou morrer, entende? Porque eu posso fazer muitas outras coisas. E isso para mim foi uma libertação enorme. E eu acredito que quando o ser humano, tanto mulher, você homem, você consegue se conectar com os seus talentos, os seus dons, as suas faces, você é mais feliz. E você acha que por isso tem muita mulher hoje que está cansada? Por Sim. ficar tentando provar Uma única coisa. toda hora alguma coisa? Uhum. Sim, porque o cansaço ele vem muito disso. Eu acredito que o cansaço ele vem de um esforço exagerado. Então, a mulher colocou na cabeça dela que ela só pode ser atriz. Pode ser o seu maior sonho, mas por que não, enquanto você busca esse sonho, você performar em outras coisas? "Ah, eu só vou ser feliz se eu casar". Eu tenho 40 anos, eu sou uma mulher solteira. "Michele, você quer ter uma família?". "Quero". Você é frustrada por ainda não ter?". "Não".
porque eu aprendi que eu posso ser feliz. Enquanto eu não alcanço esse sonho, eu posso ser feliz realizando muitos outros. Então o cansaço ele vem de um esforço desnecessário, um esforço excessivo de algo que você está procurando, está indo em busca, em busca, em busca, mas que não necessariamente você vai ter nesse momento, mas você poderia viver outras coisas até alcançar isso. Sim. E eu acredito muito que tudo que você está vivendo hoje, passando, né, e eu vi essa sua sabedoria, ela vem de um local de treinamento, Sim, né, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, como um antigo personal, treinador, e entender que o treino ele sempre vai te dar um resultado. sim. A mim, fora dos ambientes que a gente conhece, né, fora das câmeras, dos eventos, dos bastidores, eh, o que que a Mi faz, né, assim, o que que você busca desenvolver e treinar cada vez mais para essa construção que você está tendo? Sabe. Eu valorizo muito meu bastidor. Eu acredito que a verdadeira intencionalidade ela tá no que você faz quando ninguém vê. Então, eu vejo as pessoas confundindo, né, intencionalidade com oportunismo. Sim. "Ai, por que que eu tô sendo intencional?" Será? Às vezes você não está sendo intencional, você está sendo oportunista e manipulou. Mas o que eu faço no meu bastidor? Eu amo estudar, então eu sempre falo assim que quando eu tô me sentindo meio borocochô assim, eu vou aprender algo novo. Porque quando eu vejo que eu sou capaz de aprender algo novo, então eu me sinto capaz de qualquer coisa. Então eu gosto muito de estudar, gosto de ler, treino, academia. Eu nunca gostei, Verdade, agora você tá eu amo. Assim, quando eu comecei meu processo de emagrecimento em 2022, eu lembro na minha primeira consulta médica: "Você vai ter que ir pra academia". Eu: "Ah, não, fazer musculação, não gosto". Eu amo. Isso se tornou parte da minha identidade. Que mais, assim, que eu faço? Eu gosto muito de música. Então, quando eu tô na minha casa, assim, eu gosto muito de colocar música, animada, eu gosto de dançar, na minha casa, eu sou muito livre. Eu gosto de ter sempre um dia inútil ao meu país, que eu falo que é o dia que eu não faço nada. Às vezes eu fico assistindo um filminho, vendo uma série e me cuidar. A gente pra perseguir os nossos sonhos, Rafa, a gente precisa olhar pra gente. E às vezes a gente está perseguindo nossos sonhos pela perspectiva do outro, porque eu quero impressionar. Eu trabalho hoje com pessoas muito grandes, né. Gente, hoje eu trabalho com uma pessoa que eu admiro, que a palavra dessa pessoa mudou minha vida. Então é muito natural que eu queira, de certa forma, a aprovação dessa pessoa, e que eu queira que essa pessoa olhe e veja valor em mim. Você sabe que trabalhar com o Thiago me mostra muito o quanto é fácil me amar? Thiago sempre me valorizou muito desde o dia 1. Ele sempre demonstrou que me valoriza. E para mim era até difícil, porque eu falei: "Espera, como que eu trabalhei com muitas pessoas que não têm o resultado do Thiago, e aquelas pessoas me forçavam tanto, me mostrando que eu era incompetente, quanto eu não era". E eu não esqueço a primeira vez que ele elogiou um trabalho meu, que para mim eu falo: "Como assim ele tá me elogiando por isso aqui?". Por causa de uma arte. A gente fez uma arte. Eu nunca vou me esquecer, porque aquilo me marcou demais, isso já faz 5 anos. Vai fazer 5 anos, na verdade. Ele: "Nossa, isso aqui tá maravilhoso, hein, Yuri". Diferente. Hum. Ele tá e eu você sabe o nível da exigência dele, né. Ele tá elogiando meu trabalho por isso, e pra mim era uma coisa desse tamanho. E ali eu fui aprendendo com isso também, que eu podia ser amada. Então, quando vo eu gosto de cuidar de mim, eu aprendi que eu posso me cuidar. Então essas são as coisas, assim, meu bastidor ele tá sempre regado àquilo que vai me fazer me sentir bem. Eu gosto de me sentir inteligente, eu gosto de me sentir bonita, eu gosto de me sentir saudável, eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de comer coisas gostosas, que isso me faz muito bem. E não é uma coisa um bicho de 7 cabeças. É você saber o que te faz bem, e se o que te faz bem tá te levando para o resultado que você quer. Então, você para de ficar criando sistemas mirabolantes
e na simplicidade. Por isso que eu falo que a intencionalidade. Hoje eu vi um vídeo de uma moça que ela era minha discípula na igreja, e ela gravou um vídeo falando inglês. E ela fala no vídeo que ela foi preparada pela professora dela por causa da Copa, porque ela achou que ia trabalhar na Copa, acredito, ela não me contou isso. E aí ela fala: "Mas não fui, mas olha aqui". E eu pensei: "Isso é intencionalidade". A intencionalidade te leva a viver o que você não sabia. Porque hoje eu estou vivendo o que eu vivo, porque eu fui intencional lá atrás, mas eu não estava sendo intencional para viver essa vida de hoje. Mas o que eu fui intencional lá, as orações que eu fiz lá, que eu nem lembro muitas quais são, me trouxe para isso. É por isso que o bastidor é tão valioso, porque às vezes você nem sabe, mas no seu bastidor, você está sendo preparado para viver um sonho que Deus nem te revelou, mas que Ele tinha para você. É verdade. E ontem, né, a gente tem em comum, né, o nosso professor e chefe Tiago, né, estava ouvindo o podcast dele treinando e ele estava com o Nigro, né, e ele falou sobre isso, que a gente precisa se preparar, né, porque quando vier a oportunidade a gente tem que estar pronto. Então hoje a gente tem uma visão, né, igual tá lá em Provérbios, você prepara o cavalo, mas quem te dá a vitória é o É o Senhor. Senhor. E ele falou: "Tudo que eu tenho hoje é porque eu me preparei, mas as coisas foram acontecendo". E eu creio muito nisso na preparação, sabe, hoje eu tenho muito mais consciência que coisas boas vão vir, mas eu tenho que estar preparado. Exato, Inclusive eu falo isso no livro, né, pra gente ser um bom líder, ser qualquer coisa, eu preciso aprender a me liderar. exato. E aí eu sou muito rigoroso comigo, né, assim, tipo, eu pego muito no meu pé mesmo. Porque eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa. Você é assim com você? E se você pudesse, o que que você ainda tem que melhorar, que você sabe, assim, que você está buscando, que serve para alguém? Tá, eu sou muito. Nossa, sim. Ai, gente, às vezes agora, um dos pontos de melhoria é essa questão de conseguir pegar mais leve comigo. Eu sou muito exigente, nossa, assim, às vezes eu consigo ser, apesar de ser, né, uma líder extremamente exigente, às vezes eu consigo ser mais, leve com as pessoas do que comigo. Então eu nunca gostei de errar, tinha dificuldade com erro. E quando eu errava, eu me machucava muito. Não, né, nunca me cortei essas coisas, mas eu: "Ixi, essa é burra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Então, eu aprendi a ser mais leve, preciso ser muito mais leve. Agora o que eu preciso melhorar, vou falar de uma habilidade técnica que eu preciso ser melhor: comunicação. Eu tenho um dom nato para a comunicação, mas eu não tenho muita técnica. Porque eu sou uma pessoa muito, eu gosto muito das coisas acontecendo, sabe, eu sou muito do improviso, eu não gosto muito de roteiro. Eu tenho uma direção e eu vou seguir, O então é inspiracional, né? inspiracional. Então eu estou fazendo fono, tenho até que melhorar nos exercícios, que essa aí que ela vai assistir, espero que ela não me mate. Então tecnicamente, comunicação, até por as coisas que eu quero para o meu futuro, eu vou precisar ser uma maravilhosa, uma mestre em comunicação, preciso ter maestria nisso. Agora uma outra coisa que eu acho que eu preciso, que possa ajudar outras pessoas. Ou o que que você, tipo, ainda tá aprendendo nessa fase, assim, tipo, que tá sendo Eu novo? tô aprendendo a ser mais flexível, porque eu sou metódica. Então eu gosto, por exemplo, eu gosto de treinar de manhã. E eu sempre falei assim: "Ah, eu odeio treinar à noite", nunca nem tinha treinado. Aí esses tempos atrás eu fui testar treinar à noite. Eu estou amando, só que tá me criando um problema treinar à noite, porque eu gosto de dormir cedo. Então quando eu treino à noite, até chegar em casa, tomar banho, pegar no sono, no outro dia eu não consigo acordar. Mas eu estou gostando e isso me mostrou que eu posso fazer o que eu sempre faço de maneiras diferentes. Verdade. Seja uma pessoa mais flexível, sabe, porque às vezes a gente é rígida, e mulher tem muito isso, a rigidez. "Ó, o copo só pode estar aqui, só aqui que tá bom". Não, gente, se você deixar aqui tá bom também. Ó, se ficar assim no vídeo, quando eu assistir eu vou ficar nervosa, porque eu tenho toque. Mas quem falou que quem tá errado tá aqui? Então, flexibilidade, estou aprendendo, é algo que eu preciso aprimorar. Eu acredito que lidar com pessoas ajuda muito nisso, porque eu preciso ser mais flexível no meu dia a dia. Eu sou muito, né, assim, tenho muita presença, então às vezes quando eu vejo já foi, aí eu tenho que voltar. Aí Deus começa a colocar pessoas mais mansas no meu caminho,
E aí eu tenho que aprender a lidar com aquela pessoa e eu tenho fico com agonia, mas eu amo pessoas difíceis, eu amo. Tem gente que fala que eu sou masoquista, mas eu amo liderar pessoas difíceis, Rafa. Eu amo pegar aquela pessoa que é difícil, sabe, que não ouve ninguém, que não se enxerga. E sabe onde eu quero das pessoas? No amor. É isso. Então, ser mais flexível, se amar e de habilidade técnica, comunicação. Eu acredito que é isso. E esses ambientes realmente nos tratam muito, né. Eu sei que porque eu também, de alguma maneira, também eu acabo sendo até controlador, né. É uma das coisas que eu tenho a nossa terapeuta, né, tudo Já tem que trazem a Dani ser do aqui do nosso nosso jeito, tudo tem que ser mais ou menos do nosso jeito, e eu tenho quebrado isso, mudado pra caramba. Eu lembro uma das primeiras vezes quando eu servi como coordenador, que você me colocou, e eu tive uma falha de comportamento, assim, de tratamento absurda, que hoje eu olho e eu lembro que aquele dia eu subi e chorei. certo. Chorei aquele dia, assim, por eu ter errado e sabia que tinha errado. Então eu vejo o quanto que eu mudei, assim, por causa disso, assim, o copo tem que ser do meu jeito, né, e mudar isso. E eu aprendo muito até com a Jessie, sabe, né, a Jessie é uma pessoa que entrou na minha vida, assim, pra me mostrar um outro lado. Então acaba que a gente é mais adaptável, né. É, E é aí isso. assim, a gente tá falando de família, e eu trago isso da minha mãe. Minha mãe era assim ou assim e acabou, né. Meu pai falava: "Ó, sabe como é tua mãe, né, tem que ser assim". E meu pai com aquele coração, Meu pai também é doce, um amor, querido. e levando, Ai, a vida é feia. e a gente carregou isso, E né. a gente querendo desbravar o mundo, daí nosso pai: "Calma, Vai dar tudo tá certo. tudo Meu pai bem". fala assim: "Mi, seja um esquilo". Seja um esquilo, ai meu Deus. Mas você vê como a gente vai mudando. Ô Mi, assim, assim, você tem uma história muito grande e eu acredito que ela vai crescer cada vez mais, e eu sei que você está construindo um legado. E eu quero falar um pouquinho do que você está construindo, que eu sei que é muito lindo, né. A gente esteve ali no Salto da Confiança, a gente está te acompanhando na rede social, eu sei que você está montando uma plataforma, você já tem um devocional pronto, é só editar e colocar isso daí para funcionar. Mas conta um pouquinho mais do que você está construindo, dos teus sonhos, dos teus objetivos. tá. Finalmente eu acredito que eu entendi que eu posso, apesar de saber há muito tempo que eu devo, Sim. né. O que eu estou construindo ali para as mulheres é algo assim, eu não acredito que uma mulher ela possa crescer sozinha. Então eu quero muito ser para as mulheres aquilo que eu não tive. Eu sou uma pessoa que eu fui muito formada por homens também. Então, na minha vida profissional, eu tive muitos líderes homens. Hoje a minha liderança ela é masculina. Então, o primeiro ponto eu quero ser para as mulheres aquilo que eu não tive e que às vezes eu não tenho. Eh, muitas vezes eu fico procurando uma mentora, eu não acho. Eu não acho uma mulher que, assim, não é arrogância, mas que vai me trazer o que eu não tenho. Eu não preciso de uma mulher me ensinando a ser melhor. Eu tenho isso todos os dias, mas eu precisava de uma mulher que fosse me ensinar a ser melhor sendo mulher, sabe? Cuidando de mim, me conectando comigo. E Deus colocou muitas mulheres, faz a Jessie. Quando a Jessie começou a trabalhar comigo, eu falava assim: "Gente, qualquer coisa eu vou quebrar essa menina". Porque a Jessie, ela é forte, ela tem um gênio forte, né, não tô dizendo que ela é gente que ela Sim. não é. É, E ela tá bem mas forte mesmo. mas mas ela é uma flor. E aí, eu tive que aprender. Óbvio que não abrir mão da minha identidade, porque eu preciso formar mulheres fortes, não forte, mulheres que são capazes de ocupar o lugar que são delas, porque eu sempre falo para elas: "Vocês têm que desejar o meu lugar, vocês têm que querer roubar o meu lugar, porque senão como é que eu vou crescer?". Só que, por um outro lado, eu não tenho ninguém que faz isso comigo, então eu quero ser para as mulheres o que eu não tive, porque eu tive muito da minha mãe, mas a minha mãe também é essa mulher, eu sou a personificação da minha mãe é isso: "Você vai ser uma mulher de sucesso". Eu estou te criando para ter sucesso, eu estou te criando para não depender de ninguém, foi isso que eu aprendi. Então, primeiro ponto isso. E
Mas antes desse sucesso é isso que eu trato lá. Eu tô antes, sabe, eu tô ali na que pega a mão, e eu vou te ajudar a ser quem você é, vou te ajudar a ser mais legal com você, se amar mais, ter mais confiança, ser mais intencional para que você construa o sucesso. Então, o salto da confiança, quando eu fiz a primeira edição, foi focado na carreira. Deus me fez voltar, não é sobre isso, não é só sobre carreira não, é antes da carreira. E eu tô tão feliz dessa revelação, porque eu tô me sentindo mais leve. Então eu tô criando um ecossistema, dentro desse ecossistema, eh eh, eu tô criando a minha mentoria, que eu ainda não lancei, mas está bem breve, e eu quero ter essa plataforma. Que é uma comunidade que eu quero cada vez mais ter mais mulheres nesse ecossistema para eu começar a tratar disso das mulheres. Esses meus experimentos, né, do salto da confiança ao evento e agora nesse desafio que a gente está fazendo, todo encontro que eu tenho com elas está testificando isso, Sim. que é isso que a mulher precisa, de uma mulher que olhe para a mulher como mulher. Eu não preciso o tempo todo te forçar a ser produtiva. E você me conhece, você deve entender o quanto isso é disruptivo para mim, porque tudo para mim é produção, Sim. tudo para mim é resultado e tudo para mim é excelência e bora e vamos fazer. Então, eu tô indo antes, o meu papel é estar antes, eu quero ser a mulher que você vai olhar para mim e que essa mulher vai olhar para mim, vai encontrar em mim, vai saber que eu vou potencializar, eu vou te ajudar a descobrir quem você é, o teu potencial e colocar esse potencial para jogo. E aí que você vai ter o teu resultado sem ficar louca. Boa. Não quero formar mulheres loucas. Ô Mi, já encaminhando um pouquinho já para o final, eu quero te fazer 2 perguntas antes de a gente entrar no encerramento. Tá. Se você pudesse lembrar, qual foi o momento mais difícil, assim, que você já passou até agora? Primeiro que vem, assim, na sua cabeça. Ah, meu processo de desligamento da minha igreja foi muito doloroso. Sim, eu vivi coisas que eu nunca imaginei que eu ia viver na minha vida. Assim, de longe, já perdi pessoas que eu amo, mas ali eu nunca pensei que eu ia viver o que eu vivi. Foi o pior momento da minha vida, disparado. E qual o momento mais feliz? Quando eu fui ungida pastor. Foi assim, olha, foi o dia mais feliz da minha vida. Hum, eu não tenho nem palavras para falar, assim, porque o meu testemunho, assim, quando eu era do mundo, eu era muito doida, então eu não imaginava que eu podia ser algo assim, né. Então, quando eu fui ungida pastora, ali para mim foi o ápice da aprovação de Deus na minha vida, assim. Então foi o dia mais feliz. Tive muitos outros, mas esse é o top um. E dentro desses 2, assim, se você pudesse voltar num desses, ou para fazer algo diferente, ou para reviver, qual desses você voltaria? Eu voltaria no desligamento da igreja, porque como eu fui muito machucada, geralmente quando a pessoa se desliga de uma igreja, ela vive algo muito difícil fora. Eu vivi antes. Então, o dia do desligamento, dali para frente, para mim foi um alívio. Por que que eu voltaria? Porque eu deixei de experimentar alguns momentos profundos por causa da minha dor. Como eu não me sentia mais parte daquele lugar e Deus não me liberava, eu vivi algumas coisas de um jeito muito displicente. Então eu voltaria naquela época para eu viver diferente, sabe. Mas eu também entendo que não tinha como naquela época eu viver de uma outra maneira, porque estava doendo muito. Eu achava que eu ia morrer de tristeza, assim, então era muito difícil, mas se Deus falasse assim: "Ah, vai voltar ali", aí eu viveria aquele último ano melhor. Boa. Caramba, Mi, forte, hein. Vamos fazer um bate-bola? Bora. É De papo papum, tá. tá. Um livro. A coragem de ser imperfeito. Boa. A coragem, que De ser boa. imperfeito. Uma mulher que te inspira. Minha mãe Minha mãe, porque, meu Deus, o que essa mulher conquistou e fez pra gente, pra mim, né, pra eu e meus irmãos termos a vida que a gente tem, só ela poderia. Qual o ponto, qualidade, assim, que você tem da tua mãe que é mais forte, assim? Dentre eu sei que tem um monte, né, mas A garra,
A minha mãe é uma mãe muito leoa, né, a gente tem muitas divergências, tá, a gente brigava na adolescência como irmãs, mas a minha mãe ela, cara, não tem nada na vida dela ó, tem a garra e um ponto, minha mãe sabe viver a vida. Eu sempre falo Tô isso para as sabendo. meninas, a minha mãe é capaz de eu chamar: "Oi mãe", ela, sei lá, estava no Rio de Janeiro, um dia, do nada eu chamei minha mãe, ela no meio de um pagode, em Madureira, no Rio de Janeiro, eu falei: "Essa mulher sabe viver". Então é o ponto da garra e de saber viver a vida, isso eu ainda não aprendi, eu tenho que viver mais a vida com ela. Boa. Uma qualidade, Mi, que você desenvolveu. Amar e acreditar nas pessoas. Tá. O que é propósito pra você? Viver com intencionalidade. Então, para mim, propósito é fazer de propósito. Então, viver com intencionalidade, eu vou sempre cumprir o meu. Um versículo. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O maior medo que você venceu. De ser eu. Boa. E o que significa sucesso? Você viver de acordo com a sua identidade. E aí, Mi, a gente sempre faz uma pergunta no final, tá? E a gente sabe que o teu público é muita mulher, né? Uhum. Então, assim, você sabe quem era a Mi lá atrás, né? As dores, as dificuldades, os problemas. E provavelmente vai ter muita mulher que vai estar assistindo isso. Se você pudesse mandar uma mensagem, uma frase, o que você falaria para ela? Então, assim, eu quero que você fale assim a tua melhor essência assim para essa mulher que hoje está assistindo esse podcast. Tá. O meu lema é: seja intencional. Mas tem um ponto que para mim é o mais importante de você ser intencional, que é na sua relação com Deus. Você precisa amar ser amada por Ele. Você precisa buscar de todo o teu coração essa relação. Tudo aquilo que você ouviu de mim hoje, eu só pude viver porque eu encontrei esse amor e porque eu tive coragem de entregar minha vida para Jesus. Então, busque esse amor a qualquer custo, a qualquer preço. Se tudo na sua vida estiver dando errado, você vai ser intencional na tua vida espiritual. Em ler a Bíblia, em orar, em jejuar, em conversar com Deus. Então, porque se você não fizer isso, você vai estar construindo sem saber o que a pessoa mais importante da tua vida quer de você. Você precisa saber para o que ele te criou, qual é a identidade que ele te deu. Então, seja intencional no seu relacionamento com Deus, porque se isso tiver bom, todas as coisas vão acontecer do jeitinho que precisa acontecer. Uau! Mi, deixa tuas redes sociais, aonde que as pessoas podem te encontrar. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo também, mas teu Instagram, o salto da confiança, deixa tudo pra gente já colocar aqui para quem tá assistindo. Tá, meu Instagram é @Shelly Barros, com 2 L's e no final. É o principal, porque ali na bio você vai encontrar todas as outras coisas. E o saltodaconfiança.com.br, que é onde eu estou reunindo tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho. E fiquem ligadas, mulheres, que vem muitas novidades. Já tem a segunda data? Mais ou menos. Não vou falar agora, eu tenho uma no meu coração. Mas tá próximo. Tá próximo, agora no segundo semestre, porque eu tô vendo se eu ainda vou fazer, porque é um dia depois do meu aniversário. Então eu tô entendendo, mas até o final do ano vai ter, tem que ter, não tem Boa. como não ter. Legal. Mi, é um prazer te receber aqui. Eu vou te honrar de novo, você sabe quanto que você é importante para mim. E é uma alegria ouvir tua história, eu já conheço uma boa parte, mas ver você falando assim, ensinando, eu só vou te dar uma outra assim, você já tem uma mentoria, porque eu sou um aluno teu, né, você só ainda não vendeu, mas você já tem uma mentoria, tem uma mentorada sua, tem milhares de mulheres hoje que eu sei que se inspiram em você, então eu acredito que você vai muito longe, né, e a gente vai estar colado em você, eu quero servir de novo no seu evento. Tá, nem que tenha dancinha de Ai, novo. o Rafa, nosso melhor professor de Meu dança. Deus, eu pode agora vou até dançar Michael É Jackson, né. verdade. Só minha avó Maria que não pode ouvir isso. Mas, a gente chega no final e pra você que ficou até aqui, obrigado. Segue a nossa página, curte, comenta, coloca aqui o que você achou que fez muito sentido pra você.
envia para uma mulher, né, você que está assistindo, eu acho que esse vídeo, ele tem que chegar em mulheres que precisam ouvir uma mensagem, eu acredito que mulheres precisam seguir a Michelle, tá, porque como a gente vem de uma família de professores, professoras, né, a gente sabe que o conhecimento liberta, né. Exato. E eu nunca esqueço minha mãe falando assim: "Olha, eu estudei 3 anos o magistério com a mesma calça jeans, mas porque eu queria dar uma diferença para minha filha, para o meu filho, para minha vida". Então o que a gente tem, acho que trago-me, é conhecimento. E talvez a gente esqueceu um pouco disso e hoje Deus tem relembrado que a gente nasceu para transformar outras pessoas, porque é a nossa identidade. É isso. E eu vejo muito isso em você desde o primeiro dia que eu falei assim: "Poxa, essa aqui eu vou colar nela, porque eu sei que eu vou passar na prova também". Mi, obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou? Eu amei, Foi amei tranquilo? muito, Ótimo. muito amei. Eu quero muito agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho de você. Obrigado. Eu falo para todo mundo, gente, que o Rafa é minha cabeça, minha mão direita, esquerda. A gente é irmão mesmo. Eu acredito muito nisso, assim, que tem os encontros que são encontros ali que Deus já planejou. E a gente já construiu tanto juntos, assim, meu Deus, as coisas que você acho que as pessoas não têm noção também dos choros, né, do nosso bastidor, das nossas conversas, que muitas vezes são conversas tão profundas. Então, continua, porque você, para mim, é uma referência de liderança. Eu amo. Sabe que no trabalho que a gente faz ali com os voluntários, né, é muito complicado quando sai uma figura de liderança e entra outra. E na nossa transição não teve ruído. Você é o líder e eu olho como as pessoas te amam, e isso para mim enche meu coração de alegria, porque eu só posso fazer tudo o que eu faço porque tem você. Então eu sou muito grata pela tua vida, pela Jessie, né, pela sua família. Eu já me considero da Já família e, é. assim, amo todos, e eu creio, assim, que realmente Deus tem um futuro muito bom para nós. Amém, viu. Muito além do que a gente pode Sim. imaginar, eu tenho certeza disso, então vamos juntos, nos apoiando, construindo, sendo apoio de projetos tão grandes, porque eu acredito que, Deus só nos conecta por causa do nosso coração. Que olha que legal, né, uma das coisas que eu vivi na minha vida e que eu ouvi de uma pessoa uma vez é que quem potencializa não aparece. E por muito tempo eu não apareci porque eu acreditei nisso. Hoje eu vi que eu posso potencializar projetos enormes e também ter o meu, E apareceu. sem abrir mão daqueles e continuar amando aquele e você também. Então, Sim. querendo ou não, nossa história ela é muito parecida e eu acredito que é por isso que Deus cruzou. Então, muito obrigada por ser quem você Eu é que na minha vida. agradeço. Eu te amo Eu também. demais, demais, demais e Te conte amo. comigo. Também, Mi. Obrigado. E esse foi o Zabcast, episódio 2 dessa nova temporada. Espero que você tenha gostado. Já espere aí que já já a gente tem o próximo. E coloca aqui quem você acredita que tem que vir, que ajuda muito pra gente que está organizando esse projeto que é do coração. Tá bom? Então, obrigado, um beijo. Tchau. Até a próxima.